Oi pessoal, nesse segundo vídeo de introdução ao Octave eu quero mostrar como a gente consegue definir as nossas próprias funções ou sequências de comandos para reutilizá-los mais de uma vez dentro do Octave, certo? De novo eu vou usar a interface do Octave Online, mas o que a gente fizer aqui vale também no Octave, na instalação regular do Octave, ok? Então vamos lá ver como é que fica isso. Aqui a interface do Octave Online, a nossa linha de comando. Eu vou começar inventando uma função aqui. Então esse arroba x é para dizer que essa será uma função de x e a expressão dela seno de x dividido por 1 mais x. Mas eu quero mesmo é fazer o gráfico dessa função. Como ela foi definida de forma inline, eu posso usar o comando fplot no intervalo 0 a 5, por exemplo. E eu queria agora customizar a apresentação desse gráfico. Então, por exemplo, vou exibi-lo em vermelho. Espessura da linha igual a 2. Posso trocar o título do gráfico, ou definir o título do gráfico. Labels para os eixos, né? Posso definir também o texto que aparece aqui dentro, ou até mesmo desligá-lo. Então pronto, agora o gráfico ficou do jeito que eu queria. Suponha agora que eu quisesse fazer um novo gráfico, mas ainda com esse mesmo aspecto, com essas mesmas propriedades, ou seja, a linha em vermelho, um pouco mais grossa, com esses labels para os eixos, né, um título. Eu teria que definir uma nova função f e repetir a sequência completa dos 5, 6 comandos que eu usei aí. Então, em vez de repetir essa sequência, como eu quero reutilizá-la, né, para diferentes funções f que eu vá definindo, eu vou salvá-la dentro de um arquivo. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo chamado gráfico.m, né? Essa extensão .m é a extensão que o Octave reconhece. E vou colocar aqui a sequência de comandos que eu quero usar. Pronto, agora eu salvo esse arquivo. E cada vez que eu definir uma nova função, em vez de rodar toda a sequência de comandos que eu tinha feito antes, basta eu rodar um novo comando que tem o mesmo nome do arquivo. O Octave vai reconhecer isso agora como um comando e executar a sequência que está salva lá dentro. Aí, esse é o gráfico agora da função cosseno de x ao quadrado, mas veja que já está com a espessura mais grossa, os labels, o título aqui em cima, né? Esse tipo de arquivo que guarda uma sequência de comandos a gente chama de um script. Então, é bom quando você quer salvar justamente um bloco para reutilizá-lo, um bloco de comandos para reutilizá-lo. Entretanto, um script, ele acessa diretamente as variáveis que estão definidas aqui no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma variável f, e essa é a variável que foi usada aqui. Se eu definir uma nova função, por exemplo, a função g, e rodar o comando gráfico, ele vai produzir o gráfico não da g, mas da f de antes, porque aqui está sendo usada a variável f, certo? Uma forma de construir um bloco de comandos, mas em que você informa quais variáveis ele deve usar, quais parâmetros ele deve usar, é definindo o que a gente chama de uma função. Não um script, mas uma função. Então, vou criar uma função aqui agora. É um novo arquivo, vou chamar essa função de fibo.m, por exemplo. Uma função, obrigatoriamente, é iniciada com a palavra-chave function, e ela depois tem aqui
quais são os retornos que ela vai produzir. Então, nesse caso, essa função vai retornar para mim duas variáveis, essa variável sec e a variável razão. O nome da função é o mesmo nome do arquivo. E agora aqui uma sequência de variáveis que são os parâmetros de entrada. Bom, essa função que eu vou construir, ela vai calcular a sequência de Fibonacci e uma aproximação para a razão áurea, certo? Essa vai calcular a sequência de Fibonacci usando n termos aqui. Então eu vou inicializar essa variável sec, que vai armazenar a sequência de Fibonacci. Vou inicializá-la completa com 1. Os dois primeiros termos de Fibonacci já são 1 mesmo, né? E depois para os termos seguintes, do terceiro até o último, aí vamos fazer a conta aí do Fibonacci, que é a soma dos termos anteriores. E por fim vou calcular a aproximação para a razão áurea, que é a razão entre o último termo e o penúltimo. A função se encerra com um end action. Salvar aqui. Então agora eu posso chamar essa função aqui da linha de comando e ela, diferente de um script, ela tem parâmetros. No caso aqui, essa função recebe um valor n. Esse valor eu posso tanto passar como uma variável definida aqui no ambiente, né? Por exemplo, n igual a 10, e chamar fib de n. Veja que o nome da variável aqui não tem relação com o nome da variável dentro da função. Numa função, o espaço de variáveis é separado. As variáveis internas da função não são vistas fora no ambiente de trabalho, né? Então, posso chamar assim. Olha lá. E o que é que ele retornou para mim? Como eu não coloquei uma variável para receber o retorno aqui, ele me mostra apenas o valor da primeira variável que a função retornaria. Para poder pegar os dois valores, eu teria que colocar assim. Ah, perdão. Digitei errado aqui, né? Pronto. Digitei errado aqui. É um mais ali, né? Então, agora sim. Na variável S, a sequência de Fibonacci com os primeiros 10 termos. E R é a razão entre os últimos dois. Né? Então, veja que o nome das variáveis de saída no meu ambiente não tem relação com o nome das variáveis de saída dentro da função. Tá certo? Posso colocar aqui também diretamente o valor que eu quero de entrada, por exemplo. Vou pôr aqui ponto e vírgula, ele não me exibe a saída. E está aqui o valor do R e o valor do S dos primeiros 100 termos da sequência de Fibonacci. As funções do Octave normalmente têm documentação, né? Você pode digitar aqui help cosseno, por exemplo, e ele vai mostrar aqui um texto explicando o que a função faz. Essa função que nós definimos e também pode ter documentação. Para isso, a gente, após aqui a definição, eu vou colocar aqui um comentário. Vou colocar aqui com... Pode ser uma cerquinha só aqui, um hashtag. Normalmente a gente copia a definição da função. E explica o que ela faz. Agora, se eu digitar help fibo, ele vai exibir para mim esse texto aqui de documentação. Então é importante você definir o help aqui para tornar a sua função depois um pouco mais autoexplicativa para quem for usar, inclusive para você mesmo, que depois de um tempo pode esquecer o que tinha implementado, né? É isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, um exemplo bem simples da definição de um script e da definição de uma função no Octave. Até o próximo vídeo, pessoal!